E amados e amadas, tudo bom? Está entrando no ar mais um, é isso mesmo, Enem, mais um projeto Enem. O projeto Enem, eu não erro mais. Além do estudo estar no ar, o amor também está no ar. Vem comigo que tem coisa muito legal hoje pra gente aí, tá bom? Mas antes da gente continuar ou começar, melhor dizendo, nossa aula, você não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram e na plataforma do escolaonline.com.br, que tem as aulas teóricas, tem exercícios. Você que está acompanhando o Enem, vai fazer esse Enem esse ano, mas é do primeiro ano, está fazendo de repente para treinar, você que é do segundo ano, está fazendo para treinar, do terceiro ano, não se esqueça, a gente também vai ter projeto PISME, a gente já está com as inscrições abertas. Vai lá, se informa lá na nossa plataforma. Olha, se você gostou dos pets, gostou do projeto Mais Enem, nosso Enem não erro mais. Aguarde, o PISME está vindo aí. Legal? Então, vá lá, assista aulas incríveis com os professores mais cheirosos, se você puder se sentir de perto, e bonitos que estão aqui no Escola Online. Eu sou o professor Moraes, sou seu professor de física e esse aqui é o canal do Escola Online. Vambora! 40K! O movimento sensual. O movimento é bem sexy. O movimento é bem sexy. Exatamente. Hoje é dia de estudo do movimento. E o movimento neném bomba. Movimento neném bomba. É isso mesmo. Então, hoje, nós vamos entrar na parte cinemática e o estudo do movimento. Afinal de contas, a palavra é muito sugestiva. Cinemática, cinema, movimento. Então, é exatamente isso que nós vamos estudar. Então, vamos lá. Quando a gente fala em estudo do movimento, é bom a gente deixar claro que para existir o que a gente chama de movimento, é necessário que você tenha adotado um referencial. Então, a partir de um determinado referencial, você define o que está em movimento e o que está em repouso. Mas se a gente não perder muito tempo, vamos então à parte que nos interessa realmente. Quando você tiver que estudar movimento, a gente vai simplesmente classificar os movimentos que têm ou não aceleração. Fica muito mais fácil de você entender todos os 4 movimentos que você tem que conhecer numa das provas que você vai fazer do Enem. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender o que a aceleração faz com o corpo. Bom, a aceleração altera o que a gente chama de velocidade. Mas espera um pouquinho. A velocidade é uma grandeza que é vetorial. E toda grandeza que é vetorial precisa de 3 características para ela ficar bem definida. Quais são as 3 características que definem, então, uma grandeza vetorial? Módulo ou intensidade, direção e sentido. E, por favor, não confunda direção com sentido. Direção horizontal, vertical, inclinado em tantos graus com a horizontal, inclinado em tantos graus com a vertical. Sentido para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, positivo, negativo, norte, sul, leste, oeste. Então, quando a gente fala que a aceleração altera a velocidade, é verdade. Mas aí a aceleração pode alterar características vetoriais da velocidade. E são essas características vetoriais da velocidade que vão classificar o tipo de movimento que você vai estudar. Falando assim de vetores, parece que o negócio é difícil demais. Não é não. O vetor é seu coleguinha, é seu amigo e ele vai te ajudar a responder as questões do Enem. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente falar de uma alteração na intensidade da velocidade, a gente vai estar falando de um tipo específico de aceleração, que é a aceleração que a gente chama de tangencial. Então, toda vez que a velocidade aumentar ou diminuir, você vai estar presente, você vai ter presente na questão o que a gente chama de aceleração tangencial. É ela que vai fazer a velocidade aumentar ou diminuir.
Se por um acaso o seu corpo estiver fazendo uma curva, não importa se a velocidade é constante ou variável, mas se ele fizer uma curva, ou seja, mudar de direção e sentido, ele vai ter um tipo de aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Opa, como é que é o negócio? Isso mesmo. Toda vez que um corpo mudar de direção e sentido, ele vai ter um tipo de aceleração que é a aceleração centrípeta. Então, espera um pouquinho, Moraes. É possível, então, um corpo ter velocidade constante? Ops, melhora um pouquinho isso aí. É possível um corpo ter o módulo da velocidade constante e, mesmo assim, ter um tipo de aceleração? Exatamente. Inclusive, na parte de gráficos, você vai ver isso. Então, de repente, se você vê um corpo num gráfico onde a velocidade está sempre constante, ou seja, né, o valor do V não muda em função do tempo, eu não consigo te afirmar se ele tem aceleração ou não, a não ser que eu veja uma figura, a não ser que tenha muito bem detalhado no enunciado. Porque um corpo pode estar fazendo uma curva sempre com uma velocidade de, por exemplo, 80 km por hora. Então, o módulo da velocidade permaneceu constante, mas à medida em que ele mudou de direção, ele vai ter um tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta. Então, vamos lá. Quem é a aceleração? A aceleração que vai atuar no corpo, ela pode ser a soma da aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. E cada um vai ter a sua função. Então, quando alguém falar para você que um corpo tem aceleração, você já vai logo ficar esperto. Que tipo de aceleração esse corpo possui? E à medida em que você sabe que a aceleração é a soma vetorial desses dois tipos de aceleração, fica mais fácil a gente definir quem é que tem aceleração ou não. Então vamos lá. Os 4 movimentos que a gente conhece: movimento, retilíneo e uniforme. Movimento, retilíneo, uniformemente variado. Movimento circular e uniforme. Movimento circular uniformemente variado. No primeiro, que é um movimento retilíneo e uniforme, nota que ele vai em linha reta, retilíneo, não faz curva, e uniforme, não tem variação no módulo da velocidade. Então, esse é o único movimento desses 4 que realmente não tem nenhum tipo de aceleração. E é exatamente esse movimento retilíneo uniforme que aparece nas leis de Newton, especificamente na primeira lei de Newton que você vai ver na nossa revisão de dinâmica. Então, qual o único movimento que não tem aceleração? Movimento retilíneo e uniforme. Movimento retilíneo uniformemente variado. Se é um movimento retilíneo, ele não tem aceleração centrípeta, mas ele é uniformemente variado. Ele tem uma aceleração que é constante. E nesse caso, ele pode aumentar ou diminuir o módulo da velocidade. Então, ele vai ter um tipo de aceleração, que é a aceleração tangencial. Movimento circular e uniforme. Esse é bem legal. Movimento circular. À medida que ele faz curva, ele tem um tipo de aceleração, que é a aceleração centrípeta. Mas ele é uniforme e ele faz isso, então, com velocidade constante. Então, é esse movimento em que a velocidade tem o seu módulo constante, mas mesmo assim tem um tipo de aceleração. Movimento circular uniformemente variado. Cara, esse daí é um movimento que tem os dois tipos de aceleração e a aceleração resultante vai ser a soma vetorial dessas duas acelerações. Nossa, Moraes, falando em vetor, você me desanima. Fica calmo, é tranquilo. Inclusive, eu vou te dar uma ideia, um macete, para você guardar a diferença entre os dois. Movimento circular uniformemente variado. Ele, além da aceleração centrípeta, ele também tem aceleração tangencial. Por que mesmo? Porque ele faz curva, já que ele é circular, e uniformemente variado, ele pode aumentar ou diminuir o valor do módulo da velocidade, então ele tem aceleração tangencial. Vamos às características de cada uma dessas acelerações. A aceleração tangencial,
ela informa para você a variação da velocidade em função de um intervalo de tempo. Então, ele vai dizer para você o quanto a velocidade aumenta a cada instante. Então, se você fala que um corpo tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, você está dizendo que a cada 1 segundo, a velocidade dele aumenta 2 metros por segundo. Então, se eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo, daqui a 1 segundo, eu somo 2, eu vou ter 5 metros por segundo de velocidade. Daqui a 1 segundo, eu vou ter 7 metros por segundo a minha velocidade. E assim sucessivamente. Se por um acaso a aceleração for menos 3 metros por segundo ao quadrado, quer dizer o seguinte, que a velocidade dele diminui a uma taxa constante de 3 metros por segundo a cada segundo. Então, se eu tenho uma velocidade de 10 metros por segundo, daqui a 1 segundo ele cai para 7. Daqui a 1 segundo ele vai cair para 4 e assim sucessivamente. Características da aceleração tangencial. O nome está dizendo, né? É uma aceleração que é tangente à trajetória, ou seja, a aceleração tangencial tem sempre a direção do vetor velocidade ou a direção do movimento, se você preferir. E detalhe, não confunda direção com sentido. Vamos lá. Se a aceleração tangencial tiver a mesma direção e sentido que a velocidade, quer dizer que a velocidade dele vai aumentar a cada instante. Se por um acaso a aceleração tangencial tiver sentido contrário ao movimento, ou contrário ao sentido do vetor velocidade, a gente está dizendo então que a velocidade dele vai estar diminuindo. Então, tranquilo, aceleração tangencial, tangente à trajetória, na direção do movimento. Se tiver o mesmo sentido, a velocidade aumenta. Se tiver sentido contrário ao vetor velocidade ou sentido do movimento, a velocidade diminui. Aceleração centrípeta. A expressão da aceleração centrípeta vai ser dada por v ao quadrado, que é a velocidade que ele possui, dividido por r, onde r é o raio da trajetória. Tanto a aceleração tangencial como a aceleração centrípeta, ou qualquer aceleração no sistema internacional, é dada em metro por segundo ao quadrado. Características da aceleração centrípeta. O vetor aceleração centrípeta vai ser sempre perpendicular ao vetor velocidade e ele sempre vai estar apontado para o centro da trajetória. Se você preferir, você pode dizer que a aceleração centrípeta é sempre radial, ou seja, tem a direção do raio apontada para o seu centro. Mas você não pode esquecer que a aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade. Uma observação. Quando eu falei para você do movimento circular uniforme, nós estamos dizendo que a única aceleração que ele possui é a aceleração centrípeta. Se você olhar o desenho, aí está descrito para você o movimento circular uniforme, onde a aceleração resultante do movimento, como é o circular e uniforme, é somente a aceleração centrípeta. Legal? Neste outro exemplo, você tem o que a gente chama de um pêndulo simples. Ele oscila entre as extremidades. Ou seja, quando ele chega no ponto mais alto, ele literalmente cai, a velocidade dele vai aumentando, passa pelo ponto mais baixo com a maior velocidade possível e ele começa a subir diminuindo a velocidade. Então, grande detalhe, a velocidade está variando e ele está fazendo curva. Em um ponto qualquer, se ele estiver subindo ou descendo, dá uma olhadinha no desenho. Você nota que você tem a aceleração centrípeta apontada para o centro, a aceleração tangencial tangente ao movimento, e você nota que ele pode estar subindo retardado ou descendo acelerado, que o vetor aceleração tangencial não vai mudar. Mas como eu falei para vocês, a aceleração é a soma vetorial da centrípeta e da tangencial. E aí, a aceleração resultante é exatamente essa soma vetorial, dada aí por essa resultante. Se você preferir, como a gente fala, pela regrinha do paralelogramo. E aí você vai falar assim, qual é a diferença então? Preste bem atenção que quando o movimento circular e uniforme, você tem uma aceleração resultante que aponta para o centro da trajetória. E quando o movimento é circular uniformemente variado, ele aponta para o interior da trajetória. Então, em questões que você tem que marcar como é que é o vetor aceleração, como é que é o vetor aceleração centrípeta, o vetor aceleração tangencial. Nesse caso, a aceleração resultante
não aponta para o centro. Quem aponta para o centro como aceleração é a aceleração centrípeta. Isso acontece quando o movimento é circular e uniforme. Quando o movimento é circular uniformemente variado, a aceleração não aponta para o centro, porque ela é a soma de duas acelerações. Então, ela aponta para o interior. Dica, opa, quase que eu dei spoiler. Dica de resolução de exercício muito legal. Apontar para o centro não é a mesma coisa que apontar para o interior da trajetória. Ok. Então vamos lá. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Eu acho que é bom a gente marcar que esse cara tem velocidade constante. Não significa dizer que não tem aceleração. Confere? Quando você tem alguma coisa com velocidade constante, dos 4 movimentos que a gente viu, pode ser um movimento retilíneo uniforme, e ele não vai ter nenhum tipo de aceleração, ou um movimento circular e uniforme. Se for um movimento circular uniforme, ele terá um tipo de aceleração, que é a aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta. Ele faz curva, legal? E nesse caso, como é uniforme, não tem variação no módulo da velocidade, então ele não tem aceleração tangencial. Uniforme, a aceleração tangencial é nula. Expressando as forças dissipativas, vetor a aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho. Então vamos lá, vamos marcar o terceiro quadrinho aí pra gente. 1, 2, 3. Ele está em órbita, está girando ao redor, então a única aceleração que ele possui é a aceleração centrípeta, porque a tangencial é nula. Se a tangencial é nula, a alternativa correta que você tem, letra A de amor. Beleza? Bueno, vamos lá então. Nós temos aqui pelas alternativas, né? Deixa eu botar a canetinha aqui. Pelas alternativas que você tem aí, ele está trabalhando com alguma coisa em metros, pode ser uma distância, lendo no finalzinho ele fala de raio, eu chamo um raio aqui de R, maiúsculo, é o que ele quer saber, raio, medida, comprimento. Agora vamos ler. O Brasil pode se transformar no primeiro país da América a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trens-bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do edital de licitação internacional da construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a central do Brasil. Vou marcar aqui. Delta S, a distância, 403 quilômetros. Delta S. Entre a central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da capital paulista, em 1h25. Se você fizer a regra de 3, né? 1h60, 25 minutos vai dar 42, vai te dar aí 1h42 no total. 1h mais 25, 1h42. Legal? A velocidade, 403 dividido pelo valor 1,42. Calculadora na mão. Só um instantinho, vai te dar aqui 283,4. Ops, 8. Quilômetros por hora. Como as alternativas estão em metro, a gente vai converter logo para metros por segundo, dividindo isso aí por 3,6. Né? Quilômetros por hora para metro por segundo, você divide por 3,6, vai te dar aí 78,8 metros por segundo. Legal? Agora vamos continuar a ler. Guarda isso aí. Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado na escolha de trajetos que será percorrido pelo trem é o dimensionamento das curvas. Opa, ele faz curva. Então a gente sabe que tem movimento circular, movimento retilíneo. Esse faz curva, então ele tem aceleração centrípeta. Considerando que a aceleração lateral confortável para os passageiros é de 0,1 g, em que g é a aceleração de gravidade. E que a velocidade do trem se mantenha constante, vamos marcar que a velocidade é constante, e ele faz curva. Pô, aula bacana, hein?
Curva com velocidade constante. Qual o tipo de movimento que esse cara descreve? Movimento circular uniforme. O único tipo de aceleração que ele possui é a aceleração centrípeta, e que nesse caso ele falou para você que vale 0,1 de g, onde g é a aceleração da gravidade, que vale 10, ele informou aí para você, 0,1 vezes 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Guarda isso aí no cantinho. E como ele quer saber o raio, a gente vai lá e lembra da expressão da aceleração centrípeta. Vamos escrever aqui no cantinho. Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Como ele quer saber o raio, vai ser dado por V ao quadrado sobre a aceleração centrípeta. A velocidade nós somos a primeira coisa que nós achamos, por isso da organização da solução, 78,8 ao quadrado. Tem galo cantando aqui no final, dividido por 1. 78 ao quadrado dá, calculadora na mão, 6.208 quilômetros por hora. Não, criatura das trevas, metros por segundo. Cadê a borracha? Acha borracha aqui. Borracha. Achei, borracha. Não quilômetros, né? Nem metros por segundo, é apenas a distância. 6.209 metros. Vamos botar o metro aqui, porque tem que ficar bonitinho. Tem que ficar padrão escola online. Fechou? Isso aí. Como ele pede aproximadamente para você, a alternativa correta é a letra E. Bom? Bom. E aí, gostou? Então não se esqueça de, ao final do vídeo, você ir lá e dar o seu like, o seu joinha, tá bom? E também não esqueça de ligar, né, os avisos, né? Toda vez que de repente chegar, ele vai lá e... você entendeu, né? Então, não esqueça de ligar as notificações. Beijão, até a próxima aula.